Uma vez mais, boa noite e seja bem-vindo ao segundo bloco do principal serviço informativo da Palanca TV. Agora vamos à atualidade. Em vésperas do aniversário da fundação do MPLA, a assinalar-se no próximo dia 10, decorrem nas redes sociais imagens de José Eduardo dos Santos a praticar basquetebol no campo de jogos da sua residência ao Miramar. As imagens de Eduardo dos Santos a encestar várias bolas à cesta na distância de 2 pontos tornaram-se rapidamente virais nas redes sociais, sobretudo no Facebook e WhatsApp, e partilhadas por muitos internautas. Não se sabe ao certo quando foi gravado o vídeo enviado por uma das filhas do presidente do MPLA, a Palanca TV, mas tudo indica que foram feitas após o seu regresso de Espanha, onde esteve em tratamento médico. Pelas imagens pode-se perceber o bom momento físico que apresenta Eduardo dos Santos ao lado do monitor, que, no entanto, não foi identificado. E nós por cá vamos começar a comentar estas imagens e é meu convidado o Dr. Estevão Gomes, ele que é jurista e também docente universitário. Doutor, boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Telvina de Sousa. Obrigado, Palanca TV, pelo convite. Exatamente. Doutor, vamos começar por comentar em relação a estas imagens de José Eduardo dos Santos a encestar várias bolas ao cesto. Portanto, o engenheiro José Eduardo dos Santos é um homem do desporto, Telvina de Sousa, e emprestado, de facto, à política. E as imagens mostram claramente o bom estado físico, não é? A saúde de engenheiro José Eduardo dos Santos. Portanto, vem, em certa medida, dar uma resposta aos mais variados comentários que a sociedade levantou relativamente ao estado de saúde do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, em certa medida, mostra, portanto, à sociedade angolana e, de facto, ao mundo que tem as energias necessárias para poder dar o contributo também à nação, a partir do pressuposto que engenheiro José Eduardo Santos é membro do Conselho da República. Então, tem, de facto, essa responsabilidade de poder, de facto, aconselhar João Lourenço naquilo que, de facto, são as estratégias do partido, naquilo que, de facto, são as políticas que devem ser implementadas no âmbito de corrigir o que está mal e melhorar, de facto, o que está bem. Então, José Eduardo Santos é uma peça fundamental, portanto, na gestão do partido MPLA e nesta governação, de facto, de João Lourenço. Então, o Conselho de Eduardo Santos é fundamental naquilo que, de facto, é as estratégias a serem traçadas e implementadas no governo de João Lourenço. Depois de ter servido o país, mostra José Eduardo dos Santos que está a lidar bem com a sua vida social. Com certeza que Eduardo Santos precisa também, de facto, descansar, precisa esses momentos de lazer, precisa desta privacidade. Emprestou a Telvina de Sousa toda a sua juventude, portanto, toda a sua vida em prol da sociedade que temos. Portanto, devemos recordar que Eduardo Santos, portanto, geriu ou herdou o país numa fase complicada, geriu o país numa fase de conflito, conseguiu trazer a paz, conseguiu reconciliar os angolanos, conseguiu, então, portanto, dar o espaço para aquilo que é a nossa economia, portanto, criou, de facto, as bases para que os angolanos pudessem, então, se reconciliar. Então, entrega o país, de facto, nessas condições, onde, portanto, a gestão de João Lourenço deverá, então, dar continuidade naquilo que, de facto, foi o legado de Eduardo Santos. Então, em certa medida, Eduardo Santos precisa, de facto, ter mais tempo com a família, Exato. Precisa, de facto, praticar mais o desporto, precisa, em certa medida, nesta fase, cuidar da sua própria vida privada, talvez o investimento, a sua própria saúde, tomar conta dos netos, portanto, que ele já deu muito para o nosso país e que todos nós, angolanos, agradecemos por tudo aquilo que Eduardo Santos fez pelo nosso país. Muito bem, doutor. Então, agora vamos entrar para a questão da energia na província do Huambo. As autoridades estão dispostas a tentar dar respostas, passa a redundância, aos problemas da sociedade, mas, em todo o caso, aparecem indivíduos que querem também prejudicar ao mesmo tempo esta situação. É o caso do SIC no Huambo, que apresentou os 2 jovens acusados de roubarem cabos elétricos públicos. Outrora que a instituição está
está a executar obras para resolver esta situação da falta de iluminação. Como é que se analisa esta questão? Portanto, nós analisamos, observamos, e a Palanca TV com certeza que fez o seu trabalho de casa, que é identificar problemas sociais dessa natureza. Trata-se de um furto e nos termos do Código Penal é um furto qualificado, nos termos do 426, por ser cometido por duas ou mais pessoas. Torna-se, de facto, um furto qualificado. Portanto, há um tempo a esta parte nós temos verificado na nossa sociedade, não é? Portanto, essa subtração de bens públicos e, fundamentalmente, esses cabos de fibra, de corrente elétrica para a comercialização. Portanto, há necessidade, em certa medida, dos serviços de investigação criminal, de inteligência criminal, de facto, cumprir com o seu papel, que é, de facto, investigar para que esses grupos possam ser desmantelados. E ver também as fontes, onde é que esses cabos vão parar, para poder, se existe uma rede que, em certa medida, vai promovendo atos dessa natureza, então precisa ser desmantelada, porque é o cidadão que, em certa medida, Etelvina de Sousa vai ficando sem a corrente elétrica. E é um investimento muito alto, Etelvina de Sousa, que o Estado vai fazendo para que o cidadão tenha, então, a corrente contínua em sua casa, no âmbito daquela relação do consumidor. Exatamente, doutor. E nós também temos falado muito sobre saúde e criticado, mostrando o cartão vermelho, aquelas unidades sanitárias que não têm prestado um bom serviço à população. Mas hoje mostramos o contrário, que é a questão do Hospital Divina Providência, que mostrou bom trabalho e as pessoas têm acorrido então a esta unidade hospitalar. E o bom atendimento hospitalar também, neste caso. E são diagnosticados, mas a grande questão são diagnosticados de 2 a 3 casos de pessoas infectadas pelo vírus do VIH-Sida, e a maioria das pessoas, ou o género que mais é atingido é o feminino. Como é que podemos então ver esta situação? A saúde em Angola é uma questão séria. A saúde em Angola não está boa, a saúde em Angola. Tanto é que algumas pessoas preferem, de facto, ir para o exterior do país à procura de melhores condições. Aqueles que condições exatamente, têm. Melhores condições de vida. Mas há necessidade de se investir naquilo que é o estado da saúde em Angola, partindo do atendimento até assistência médica e medicamentosa, porque isto não é um favor, isto é uma obrigação nos termos da nossa Constituição, o artigo 77 da nossa Constituição, onde, de facto, há esta convocação do Estado em criar condições para assistência médica e medicamentosa ao próprio cidadão. Portanto, os números de HIV, de facto, é preocupante, é preocupante, e devemos aqui identificar alguns fatores de risco, alguns aspectos que, em certa medida, coloca o cidadão mais vulneráveis, que tem a ver com os modos viventes. Né? Os modos viventes têm aspectos ligados à própria educação do cidadão, tem o aspecto da prostituição, que é um problema social, tem o aspecto da poligamia, que também acaba sendo um fator, portanto, e vetor para a contaminação. Portanto, são esses aspectos que, em certa medida, e este fator social, que é um problema de saúde pública, deve fazer parte dos programas escolares. Portanto, já da adolescência à juventude, o cidadão deve ter conhecimento dos perigos que, de facto, corre relativamente, então, à problemática do HIV e SIDA. Portanto, não podemos, Etelvina de Sousa, a sociedade, refletir só no 1º de dezembro a problemática da luta do HIV e SIDA. E, para além, de facto, do portador, temos a questão do preconceito. Mais do que ser portador, é a questão do preconceito. Ser discriminado por ser o portador do vírus do HIV. Portanto, há necessidade de nós educarmos a sociedade, educarmos as famílias, porque, portanto, é um problema, de facto, social, que em várias famílias nós encontramos essas situações, que não podemos discriminar, porque determinados familiares
percebemos que o seu parente é portador desta situação, discrimina e, portanto, fica no isolamento. E, de facto, este pensamento, esta amargura, acaba, então, às vezes, encurtando o tempo de vida do cidadão. E temos a questão da distribuição dos retrovirais, que devem estar disponíveis e, portanto, aqueles que estão sob controle das unidades hospitalares devem continuamente fazer, portanto, o tratamento e ter uma longevidade. E temos a questão daqueles que estão fora do controle. Adelvina de Sousa, temos aquelas questões também da contaminação dolosa. Existem pessoas que, em certa medida, estão conscientes, são portadores do vírus e vão fazendo, então, a contaminação dolosa a outras pessoas, que, em certa medida, é crime, constitui crime, e que precisamos, então, desmantelar, precisamos levar a mensagem pacificadora, devemos, então, criar condições, de facto, dessa natureza, para que, de facto, possamos, então, reduzir os números, porque os números, de facto, são preocupantes. Edelvina de Sousa. Ok, doutor Estevão, nós vamos passar agora uma matéria. Eu gostava que o doutor prestasse atenção aqui ao pé de mim e para posterior, então, fazermos a análise. Dizer que o novo delegado do MININT e comandante provincial da Polícia Nacional do Huambo quer mais aproximação laboral aos órgãos de comunicação social para a divulgação real da situação delituosa dos bairros e arredores e não da cidade. Esta é uma matéria que nós vamos acompanhar já a seguir, mas para já o Birro Político do MPLA apreciou e aprovou hoje a reestruturação orgânica do seu secretariado, que será apresentada ao Comitê Central, que reúne na segunda-feira 11. Durante a reunião foi aprovada a indicação de Adriano Mendes de Carvalho no cargo de primeiro secretário do Comitê Provincial de Luanda. Na reunião desta quarta-feira, SES, o órgão presidido por José Eduardo dos Santos aprovou a cessação do mandato de Higino Lopes Carneiro no cargo de primeiro secretário do Comitê Provincial de Luanda e a indicação de Adriano Mendes de Carvalho para candidato ao lugar. Em comunicado enviado às redações, o Birro Político apreciou vários outros documentos, como regulamentos dos departamentos e gabinetes do Comitê Central, tendo em conta a nova composição dos organismos executivos de direção do partido, o memorando sobre o plano estratégico de desconcentração e descentralização administrativas e o roteiro para uma reforma do Estado em Angola. O Birro Político exortou os militantes, simpatizantes e amigos do partido a participarem com júbilo nas atividades comemorativas dos 61 anos da fundação do MPLA, que se assinala no próximo domingo, dia 10 de dezembro, diz o comunicado, que recomendou que se faça das comemorações um momento de festa e de meditação sobre a contribuição que cada militante, simpatizante e amigo deve prestar para o cumprimento das promessas eleitorais, apoiando assim o camarada João Lourenço, presidente da República de Angola e executivo angolano, na ingerente tarefa de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Muito bem, doutor, eu gostava que fizesse uma análise em relação ao Birro Político do MPLA, que apreciou e aprovou hoje a reestruturação orgânica do seu secretariado, que será apresentada ao Comitê Central, que reúne brevemente, isso no dia 11, e durante a reunião foi aprovada a indicação de Adriano Mendes de Carvalho no cargo de primeiro secretário do Comitê Provincial de Luanda. Que análise faz ou então o que se pode aferir em relação a isto? Portanto, o MPLA, Edelvina de Sousa, é um partido organizado, um partido de Estado, um partido organizado, que, em certa medida, deve cumprir com o que está previsto nos seus estatutos internos, relativamente àquilo que são as funções, aquilo que, de facto, é, portanto, a estruturação do seu secretariado. Portanto, nós estamos a verificar, Edelvina de Sousa, que o partido, o MPLA, vai manter o modelo de, portanto, o governador é a figura, portanto, o governador confunde-se ou funde-se na figura do primeiro secretário provincial. Portanto, a ser isto, com certeza que a nível de todas as províncias vamos verificar este mesmo modelo. Porque há um tempo a esta parte, Edelvina de Sousa,
o partido MPLA ensaiou, portanto, uma fórmula diferente em que, de facto, teríamos a figura do governador e a figura do primeiro secretário, que, em certa medida, não tivemos bons resultados e, então, o partido MPLA teve que refazer este modelo, então, fundir, de facto, na pessoa do governador, o primeiro secretário. Portanto, a ser isto, vamos esperar que, em sede do próprio MPLA, também no Congresso ordinário, extraordinário do próprio partido, vamos ver como é que, em certa medida, poderá ser os destinos também, no âmbito daquilo que é a frase célebre de engenheiro José Eduardo dos Santos, da sua saída da vida política, e os sinais já são visíveis que engenheiro José Eduardo dos Santos cumpriu com a sua promessa, já não participou das presidenciais e, portanto, espera-se também portanto, a sua retirada definitiva, então, do partido, que vamos ver como é que será, de facto, essa substituição. Portanto, a ser isto, portanto, poderíamos, em certa medida, ver um futuro presidente do partido na figura de João Lourenço, sendo o presidente do partido e o presidente, de facto, da República. Portanto, a ser este modelo que o partido está a adotar em sede das províncias, e com certeza vamos ter o mesmo figurino no futuro, estamos aqui a conjunturar, portanto, naquilo que será, de facto, a presidência do partido MPLA e a presidência da República numa mesma pessoa. Muito bem, doutor. Depois da política, passemos às questões sociais, onde a falta de limpeza da Praia da Restinga tem afugentado turistas. Como se pode dar solução a este problema? Portanto, nós verificamos aqui claramente, flagrante, uma violação ao direito ambiental. Portanto, o ambiente fica, em certa medida manchado por este ato de desobediência do próprio cidadão, que, em certa medida, o cidadão não vem contribuindo para aquilo que é a manutenção, para aquilo que é o bem-estar, aquilo que é o cartão postal, de facto, da província. Porque é fundamental, e o presidente João Lourenço falou e vem falando que a vida de Telvina de Sousa começa, de facto, no município e, portanto, que os governos provinciais, e no caso concreto, devem buscar a solução para situações dessa natureza junto à comunidade. Portanto, o gestor público, o governador provincial, não pode ser cínico, deve estar uma governação de proximidade. Portanto, criar, de facto, a possibilidade das brigadas de limpeza. Portanto, as comissões de moradores, em certa medida, devem colaborar para a limpeza, de facto, da mesma praia. E, portanto, em certa medida, havendo verba ao concurso público de eventual empresa encarregar-se na limpeza da mesma praia. E vimos nas imagens que os próprios turistas, portanto, ficam intimidados e portanto, a má conservação da mesma praia vai, de facto, em certa medida, afugentando os turistas. Portanto, temos que ver que o turismo rende, de facto, alguma coisa para aquilo que, de facto, é os cofres do Estado. Então, em certa medida, o cidadão deve colaborar para a manutenção das mesmas praias. O governo provincial deve criar espaços próprios para que o cidadão possa também, em certa medida, jogar aquilo que são os resíduos sólidos e outros bens, portanto, renováveis. Muito bem, doutor Estevão, vou pedir que aguarde mais um minuto ao pé de mim, porque nós vamos passar agora a chamar uma matéria do doutor Gelson Neto, onde diz que Abel Chivuco, presidente da Casa CE, foi a Moçambique participar na qualidade de convidado no Congresso do Partido Político MDM, tendo sido destacado ao nível da imprensa moçambicana. O comentarista da Palanca TV, Gelson Neto, está em Maputo e, a partir da capital de Moçambique, que faz via WhatsApp um comentário sobre a presença de Abel Chivuco no Congresso do partido MDM. Boa noite, doutor Gelson Neto. O Congresso da MDM, partido político ao qual Abel Chivuco, presidente da Casa CE, foi convidado e o mesmo discursou.
Abel Chivukuvuku foi aplaudido pelo partido que convidou, pelos subsídios exaltando a democracia e a proteção das instituições do Estado, pelo partido que o convidou. O presidente Abel Chivukuvuku foi ainda mais distante nas suas palavras ao dizer que os partidos libertadores ou conquistadores supostamente das independências de todos os países não são proprietários dos referidos países. Usando essas frases, creio eu que Abel Chivukuvuku tenta impulsionar e motivar de forma significativa toda a massa associativa e militante do MDM como partido amigo, como parceiro político na estratégia da própria Casa CE. Esta notícia e o discurso de Abel Chivukuvuku foi preparado pela mídia estatal e por alguns jornais semanários, ganhando algum destaque em algumas páginas de jornal. Era o Dr. Gelson Neto, a partir de Moçambique. E nós por cá, eu vou agradecer a presença do Dr. Estevão Gomes. Muito obrigado pela sua presença e espero poder contar consigo em outras oportunidades. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição da Palanca TV, Edelvino de Sousa. Muito bem e obrigada. E nós vamos colocar um ponto final na edição de hoje, mas prometemos voltar a estar juntos amanhã, pontualmente às 19h. Boa noite e fiquem todos muito bem.